Peixe, olha a Pititinga, amigos ouvintes, telespectadores da nossa TV e rádio web Olha a Pititinga. Estamos aqui na cidade de São Félix, aqui na comunidade, né, do Salva Vida, mais precisamente no centro, né, do posto, maior posto, né, centro de saúde aqui da cidade de São Félix, no setor de frios, né, onde ficam armazenadas as vacinas da cidade, por exemplo. Vamos conversar com a nossa querida Gesiline, a Jessi, como é conhecida, ela que é responsável pelo setor, né, da vigilância epidemiológica da cidade de São Félix. Vamos dizer assim, a mulher que, né, comanda na vacina aqui na cidade de São Félix. Mas antes disso, um bom dia, boa tarde, boa noite, Jessi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com certeza. Como é que estamos a vacinação da cidade de São Félix, né? A gente sabe que São Félix começou na semana passada a vacinar o público, a faixa etária dos 18 anos. Como é que está esse público nessa primeira dose? Bom, a adesão das pessoas de 18 e 19 anos tem sido boa, graças a Deus. No momento, o preocupante está a faixa etária de 20 a 29 anos. Né? Tem algumas pessoas que ainda não tiveram, não foram à unidade de saúde receber a vacina. Alguns, pelo fato de trabalharem fora, né, que a gente tem esse problema também, que algumas pessoas residem em outro município. Inclusive, nós estamos fazendo até um levantamento dessas pessoas que residem, que são do município, são cadastradas no município, porém elas residem em outro município, mas por que elas residem em outro município? Por motivo de trabalho, entendeu? A gente sabe que, por exemplo, os homens, não só daqui, como de Cachoeira, Muritiba, alguns homens eles se deslocam até mesmo para outro estado para trabalhar, né? E isso está dificultando. Porque, por exemplo, pessoas que estão trabalhando no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, eles não vão se deslocar desses estados para vir aqui tomar vacina. Então, os agentes comunitários têm feito um levantamento, né, dessas pessoas. Quem são essas pessoas que, nessa faixa etária de 20 a 29 anos, que são do município, porém estão trabalhando em outro estado, para que a gente possa fazer uma redução. Por que essa redução? Essa redução seria no público-alvo. Porque, por exemplo, pode vir de 20 a 29 anos 1.000 pessoas para vacinar. E a gente não ter esse quantitativo de pessoas residindo no município nesse momento. Entendeu? Entendi. Agora, em relação às unidades, né? Como é que está o encaminhamento? Todas estão sincronizadas em relação à vacina? Está todas as unidades no mesmo faixa etária ou existe alguma unidade que está mais adiantada, outra não? Nesse momento, todas as unidades estão vacinando de 18 e 19 anos. Inclusive, a vacina em todas as unidades. As pessoas que não foram vacinadas ainda foi porque não quiseram. A gente sabe que um problema que foi passado até pelo secretário Renato Ato na semana passada é a segunda dose. Quais seriam as estratégias que vocês estão adotando para poder dar essa segunda dose? Nossa, a segunda dose está tendo realmente a adesão ter sido muito menor do que a primeira dose, principalmente da vacina, né, a AstraZeneca, que é uma vacina que ela causa alguns efeitos, né? Tem pessoas que têm calafrio, febre alta, dor no corpo, diarreia, mas que a gente explica que isso é normal da vacina. As pessoas ficam com receio de tomar a segunda dose e ter novamente os mesmos sintomas. Embora a gente explique que a segunda dose, os sintomas são mais leves, algumas pessoas nem sintomas têm, mas mesmo assim as pessoas ainda estão com receio de tomar a segunda dose. As vacinas estão chegando todas dentro do que está prazo, esperado? Sim, com certeza. Tem semana da gente receber 2 remessas de vacina. O problema não é o recebimento de vacina, e sim a procura. Né? Nós achamos até que quando passamos pelas prioridades como comorbidade, os idosos, que a gente teria que seria um momento mais difícil da vacinação. No entanto, os mais jovens estão dando mais trabalho do que as pessoas mais idosas. Nós vacinamos 50 a 59 anos, foi maravilhoso. 40 a 49 foi maravilhoso. 30 a 39 foi maravilhoso. 20 a 29 nós temos esse pequeno problema. Aí você pode se perguntar, mas como se ainda há brecha nas idades de 20 a 29 anos, por que está vacinando de 18 a 19 anos? Porque percebemos que essas pessoas não foram vacinadas ainda
porque, como eu falei anteriormente, não residem no município nesse momento. Algumas pessoas estão trabalhando fora, a maioria homens. E aí, como estaria essa vacinação de 18 a 19 anos? A adesão tem sido satisfatória. Com certeza. Agora, falando sobre uma faixa etária, ou seja, uma prioridade que foi dada, né, para o pessoal da educação, há uma expectativa que o município de São Félix retorne, né, às aulas semipresenciais. Estão trabalhando com aula remota, mas há a possibilidade de entrar aulas semipresenciais. E aí, o que se fala muito de alguns professores e também profissionais que teriam que se tomar a segunda dose. Como é que está o andamento dessa faixa etária? Já que São Félix foi uma das primeiras cidades a vacinar profissionais da educação. Inclusive, nós iremos agora dia 27. Parte desses profissionais de educação serão vacinados com a segunda dose. Alguns já foram vacinados com a segunda dose nas unidades, mas esses do dia 27 foi um mutirão que fizemos, né, dia 4 de junho, e agora a segunda dose está programada para o dia 27. E essa já tem estimativa de quantas pessoas ainda necessitam, já que foi feito também... Alguém pode ter antecipado a dose? Não teve antecipação da dose, não teve. Na verdade, a gente só antecipa a dose em situações de, por exemplo, abrir um frasco de determinada vacina. Vou dar um exemplo, né? A Pfizer, né? Abrir um frasco da Pfizer, a gente sabe que tem uma durabilidade após aberta, e esse frasco foi aberto para pessoas de segunda dose. 6 pessoas de segunda dose. Porém, só compareceram 4 pessoas ou 5. A gente pode desperdiçar essa dose? Não, a gente não pode desperdiçar. A gente administra essa dose como primeira dose ou uma segunda dose que, por exemplo, esteja para amanhã. A gente antecipa um dia, 2, não tem problema algum. Com certeza. Você colocou aí no momento dessa nossa entrevista de que pessoas que estão em outros estados, né, vocês vão fazer um levantamento para saber se já receberam a primeira dose da vacina. E as pessoas que são de outros estados que estão aqui, como é que está esse andamento? Já que a CIB até parece que teve uma reunião decidindo de que pessoas que sejam de outros municípios podem tomar, dependendo da condição, pode tomar a vacina no município que esteja presente. Como é que está esse planejamento aqui? Bom, foi na última reunião da CIB, foi liberado, né, a vacinação de segunda dose para pessoas de outros estados, de outra cidade. Até o momento, não tivemos a procura dessas pessoas. Até o momento, não teve nenhum residente de outra cidade ou estado que estivessem procurando a unidade para tomar a segunda dose. E as pessoas que também são do estado, do estado não, da nossa cidade, que estão trabalhando fora e que porventura conseguiram tomar a vacina em outro estado ou em outro município, não vai ter problema algum de tomar a segunda dose aqui. Porque a gente sabe que esses trabalhadores geralmente ficam 3 meses fora, 4 meses fora, depois retornam ao município para voltar para o local de emprego novamente. Não haverá problema algum nessas pessoas tomarem a segunda dose aqui. Agora vamos falar sobre números, né? Como é que estamos em números de aplicações de primeira dose e de segunda dose na cidade de São Félix? E qual é o percentual hoje de vacinados com a primeira dose na cidade? Bom, a gente tem uma situação de pessoas cadastradas e pessoas em que o Ministério de Saúde, elas informam, né, como meta. Nós temos mais de 11 mil pessoas a ser vacinadas, conforme o Ministério da Saúde, de 18 anos ou mais. Porém, nossos cadastros constam mais de 9 mil pessoas. Ou seja, quando eu falo de mais de 9 mil pessoas, você pode dizer assim, mas mais de 9 mil pode ser 11 mil? Não. Na faixa entre 9 mil, 9.800 pessoas. Se a gente fosse basear no nosso cadastro, quando eu falo nosso cadastro, é aquele cadastro do agente comunitário, né? No PEC, né? Que é um sistema em que as pessoas são cadastradas, as famílias são cadastradas. Conforme esses dados do PEC, que são as informações dadas pelos agentes comunitários, nós já vacinamos com primeira dose 82,3% de pessoas de 18 anos ou mais. Conforme o dado do Ministério da Saúde, que são mais de 11 mil pessoas, nós já vacinamos 69,9% das pessoas de 18 anos ou mais. Então estamos nessa faixa etária, né? Nessa faixa etária de primeira dose. Então, hoje o estoque está normal, né? Não tem normal. Qualquer unidade de saúde que você for hoje,
vocês vão encontrar vacina contra a Covid. Agora uma questão polêmica, né? Na última semana, o vereador Hélio Laffitte fez uma denúncia dizendo em relação a pessoas de outras cidades que estariam recebendo doses aqui em São Félix. Qual foi a resposta da secretaria? Inclusive, a gente precisa de apurar melhor essa situação, né? Porque às vezes foge do controle da secretaria essa questão de unidades de saúde. Nós somos o comando das unidades, sim, mas a gente não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, está havendo uma apuração com relação a isso, né? Se realmente houve essa questão de pessoas de outro município ter sido vacinadas, que pode também essas pessoas de outro município serem cadastradas na unidade de saúde, né, e irem por um espaço de tempo residir em outro município. Como isso? Por exemplo, eu posso ser cadastrada em Cachoeira e nos últimos meses ou no último mês eu ir morar em Muritiba. Então, por isso que a gente tem que apurar melhor as coisas, né, apurar os fatos, para ter uma resposta consistente a dar. Agora, Jéssica, uma outra situação que alguns municípios enfrentaram em relação à cidade. A cidade de São Félix tem fronteira com Muritiba, tem fronteira com Maragogipe, Cachoeira, até com o governador Mangabeira, São Felipe também. Cruz das Almas, são cidades que fazem fronteira com a cidade. A cidade foi uma das primeiras, a mais avançada na vacinação da região, né? Como é que foi lidar com essas pessoas que moram nessas áreas de fronteiras, né? De comunidades, né? Que ninguém sabe se é São Félix, se é Cruz das Almas. Como é que foi lidar com isso durante essa questão da vacinação? Na verdade, não é nem como foi lidar, é como a gente está lidando ainda com essa situação. Porque a gente sabe que vacina é para todos, a gente não pode negar a vacina, né? A gente não pode negar. Qualquer unidade, o pessoal de Maragogipe pode estar passando aqui na frente do posto com uma criança, parar e eu vim aqui fazer uma penta, fazer uma rotavírus e tal. Não pode negar. Tendo vacina, tem que administrar. Porém, a vacina da Covid é diferente, tem seus critérios, né? E a gente não pode estar vacinando pessoas que não são cadastradas no município, porque foge da nossa realidade. Se a gente ficar vacinando contra a Covid, todo local que há uma fronteira com São Félix, a gente vai até subestimar, né, a nossa população. Porque imagine, são pessoas de Maragogipe, pessoas de Cruz das Almas, nós temos ali o Pilar, por exemplo, pertinho de Maragogipe. Né? Nós temos a Boa Vista, que também pertinho de Cruz das Almas. Outeiro Redondo, pertinho de Muritiba. Nós vacinamos apenas pessoas que são cadastradas no município. A Jéssica, mas veio, por exemplo, o que você falou com relação ao que o vereador falou de pessoas de outros municípios serem vacinadas aqui. Tem aquela pessoa que, por exemplo, é cadastrada no município, mas ela trabalha em Camaçari, Salvador, Feira de Santana, seja lá o que for, mas ela é cadastrada no município. E ela, todo final de semana, ela está aqui. Ela não é residente de Feira, nem de Salvador, tampouco de Camaçari. Ela é residente de São Félix. Aí, no olhar de quem está de fora, pode entender que nós estamos vacinando pessoas de outro município, mas nós não estamos vacinando pessoas de outro município. Nós estamos vacinando pessoas do município que tiveram que se deslocar para um outro município para trabalhar, mas todo final de semana ele está no município. Tivemos até uma situação de pessoas de que foram morar em outro município. Se eles foram morar é diferente, eu fui embora. Como é isso? Como é que eu sei que a pessoa foi embora, não está mais residindo? Depois o agente comunitário faz uma visita, não encontra, 2 visitas, não encontra. Isso é a visita do agente comunitário mensal. Então vamos votar por mês. Uma visita, primeiro mês ele não encontra, segundo mês não encontra, terceiro mês não encontra, tira do cadastro. Então essa pessoa realmente ela foi embora do município, ela não reside mais aqui. E aí essas pessoas vieram nos procurar. Mas como que eu não moro mais aqui? Eu só fui passar um tempo em Maragogipe ou em outro local.
minhas coisas são daqui e tal, mas infelizmente o nome foi retirado do cadastro. Não tem como a gente vacinar se isso for uma coisa estabelecida pela Secretaria de Saúde. Com certeza. A gente sabe que a cidade de São Félix, como eu disse, está bem avançada na questão da vacinação, e você passou informação spoiler para a gente de que há a possibilidade nos próximos dias começar a fazer a vacinação dos menores, ou seja, de 12 acima. Agora a gente sabe que só tem uma vacina que está aprovada para isso, né? Apenas a Pfizer. A Pfizer, né? Isso. E como é que estaria essa situação? Como é que vocês estão vendo? Vocês teriam um estoque? E ao ver primeiro a questão disso, como é que seria feito esse cronograma para vacinar essas crianças, ou seja, de 12 para cima? Pronto, nós iremos iniciar a vacinação desses adolescentes de 12 a 17 anos, deixando claro que essa vacinação desses adolescentes de 12 a 17 anos são para adolescentes que têm comorbidades. O que é uma comorbidade, um adolescente? O adulto não teve comorbidade, não teve a parte de comorbidades independente da idade. Agora é a vez do adolescente de 12 a 17 anos. São aquele adolescente que tem asma, por exemplo, pacientes cardiopatas, paciente diabético, entendeu? Esses adolescentes, eles podem ser vacinados, por enquanto, apenas os que têm comorbidade de 12 a 17 anos. Como está esse estoque de vacina? Se por acaso eu tiver vacina no meu estoque, né, eu posso estar, sim, vacinando essas pessoas, entendeu? Mas, assim, o quantitativo de adolescentes nessa prioridade, as prioridades são muito pouco, né? Inclusive, já temos até uma estimativa, mais ou menos, algumas unidades já forneceu o quantitativo de adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, que poderá ser contemplado com a vacina, conforme a resolução estabelecida pela CIB. Nós vamos aguardar, ver as próximas reuniões, para ver o que a CIB resolve com relação a esses. Tá aí, né, a coordenadora Gessilene, com a informação pra gente. A gente agradece a sua participação e gostaria que você ficasse à vontade para suas considerações finais, deixar uma mensagem para o povo de São Félix, povo da região, que está ouvindo a nossa TV e Rádio Web Arapititinga. Pronto. Eu vou fazer, na verdade, um apelo. Eu quero convidar a todas aquelas pessoas que ainda não receberam a segunda dose, não por falta de vacina, mas sim por escolha, né? Porque estão com receio de sentir os mesmos sintomas, né, que tiveram com a primeira dose. Eu convido essas pessoas a procurarem a sua unidade de saúde. Não estão imunizados as pessoas que receberam a primeira dose. Gente, as pessoas que receberam 2 doses não estão completamente imunizados. Podem adquirir a doença mesmo com 2 doses. Imagine as pessoas que só têm 1 dose. Nós estamos tentando escapar da nova variante, a Delta. Só depende de cada um de nós ter consciência e responsabilidade com si e com o outro, que a gente não pode esquecer que a gente não só pode adquirir, como transmitir também a doença. E quero convidar também as pessoas de primeira dose a comparecerem às unidades de saúde, aqueles que ainda não foram contemplados por escolha, porque vocês não querem a vacina. Não tem outra forma de se evitar a Covid que não seja através da vacina. E outro detalhe importante, independente de ser Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, todas as vacinas são boas. Há pessoas que ainda escolhem, chegam na unidade, Vanildo, e perguntam: tem qual vacina aí para vacinar? Tem qual vacina aí hoje? Aí eu não quero essa não. Eu só quero a dose única, a Janssen. A Janssen. Deixar claro para vocês, a gente não tem nenhuma... a gente não faz ideia de quando a gente vai receber a Janssen novamente. Quando recebemos a Janssen, foi uma pequena quantidade. Não vamos escolher vacina, gente. Toda vacina é boa. Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, todas as vacinas, elas são eficientes para nos ajudar
a não contrair esse vírus que já levou milhões de brasileiros. Tá aí, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web Olha-Pititinga, conversamos com a Gessilene, ela que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade de São Félix, falando com o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de São Félix, o Porto Seguro do Recôncavo. Ivanildo Paulo para o programa Olha Pititinga.